We are live! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Pod Sassa. Galera, primeiro dia do ano de 2024 e estamos de volta. Agora, em dezembro, de 2023, eu estava fazendo aquecimento, anunciamos o retorno e agora toda segunda-feira, 6 da manhã, compromisso, em 2024, inclusive, como eu falei aqui nos podcasts, esse encontro com vocês é meta minha pessoal, minhas metas de processo. Então a gente vai se ver toda segunda por aqui. E hoje, como eu disse, aqui no podcast, eu tô motivada a trazer conteúdos que vocês não veem muito nas minhas redes sociais, mas que faz parte do meu bastidor de estudo, Então, eu gosto de ler sites, eu gosto de ler revistas, artigos sobre carreira. E aí hoje eu trouxe um artigo da Forbes, do Andrew Fennell. Ele foi recrutador em Londres, é fundador e diretor de uma empresa de standout CV, ou seja, voltada para currículo. E ele escreveu um artigo na Forbes, Então, se você for no Google e procurar lá Forbes Careers, você vai ter acesso a esses artigos em inglês. E o título do artigo era 5 estratégias para você ser estratégico na sua carreira nesse novo ano. Então, eu decidi por esse tema, esse tópico, esse artigo, exatamente porque hoje é 1º de janeiro de 2024 e não importa o momento que você está me ouvindo, Pode ser que você esteja me ouvindo em outubro de 2025, não importa. São estratégias que você pode usar em qualquer período do ano. Inclusive, até abrindo um parênteses, assim, eu sou uma pessoa que eu celebro o ano novo, Eu gosto dessa renovação de ciclo e tal, mas, sinceramente, é um dia comum para mim, Eu vou ser bem sincero, é um dia comum para mim. Eu acho que a gente tem que ter essa análise de olhar para as nossas metas, revisar os nossos... o nosso processo, Olhar o que a gente conquistou, o que a gente não conquistou, o que a gente aprendeu, o que a gente precisa aprender. Enfim, eu sou essa pessoa que carrego isso no meu ano. Não importa a data, não é só do dia 31 ao dia 1º, Inclusive, uma vez eu escrevi um texto falando sobre isso, a ilusão do Réveillon, Porque muitas vezes a gente vem pôr esse início de ciclo, essa motivação e tal, e perde essa energia durante o ano. E a gente precisa manter isso, Então, isso que eu vou compartilhar aqui hoje desse artigo são estratégias que você pode usar na sua carreira, não importa o período do ano. Que, inclusive, quem está na nossa mentoria comunidade Sassa Explorer está fazendo, não importa o período do ano, E é por isso também que eu sempre falo que para a galera Sassa Explorer não existe concorrência para se inserir no mercado de trabalho, para uma promoção, para ser cogitado para uma oportunidade internacional. Porque quem está realmente dedicado ao processo do que a gente entrega na mentoria comunidade, você está sempre se diferenciando. Porque o que a galera faz é exatamente isso. Não, no primeiro dia do ano eu vou ouvir Ana. Mas daqui a 30 dias eu já não priorizo mais minha carreira. Eu já não olho mais para isso. E eu vou postergando. Entro num loop, num flow, num círculo, de desânimo, de instabilidade. Tipo, essa minha carreira tá uma merda, tô estagnado. Mas eu também não faço nada a respeito, Então, quem tá na nossa comunidade está sempre sendo injetado com esse conhecimento, com método, com ação, com inputs meu, sabe? Eu puxando ali os demais mentores. Mas, enfim, vamos lá, vamos entrar aqui nesse artigo, Os 5 passos para você ser estratégico na sua carreira nesse novo ano. Eu vou deixar o link aqui, para quem quiser ler depois o artigo original na Forbes. 5 Steps for Strategizing Your Career in the New Year. Qual é o primeiro passo? Avaliar sua situação atual. E isso é uma coisa que a gente faz, inclusive, quem trabalha com melhoria contínua vai entender o que eu estou falando. Quando a gente quer fazer um projeto, a gente primeiro precisa medir, Então, no PDCA, você precisa medir ali na fase do planejar. Quando você vai para o 6 Sigma, seguindo o DMAIC, que você define o problema e você tem logo em seguida a fase de mensurar. Então, todas as metodologias de melhoria contínua, elas são regidas por um momento de você avaliar o cenário atual.
Então, para a nossa carreira, não é diferente. Então, o que é que eu recomendo, assim, e é também a dica no artigo, né? Tira um momento para você refletir sobre as suas atividades diárias, né? O que é que você faz no seu dia a dia, no trabalho que você tá, ou se você ainda não está inserido no mercado de trabalho. Pensa, inclusive, não importa se você está na área que você quer ou você não está, pensa sobre essas atividades e reflete. Quais são suas paixões, o que é que você gosta de fazer, quais são os seus talentos, né? Lá na nossa mentoria e comunidade, um dos treinamentos que a galera tem comigo na trilha de soft skills é exatamente talento, né? Eu fiz coach de pontos fortes pela Gallup, então eu consigo ajudar pessoas a reconhecer e identificar os talentos, direcionar os objetivos a partir desses talentos, valorizar esses talentos. E você pode entender quais são seus talentos para que você possa usá-los mais no seu dia a dia, né? E reconhecer as habilidades técnicas e comportamentais que você tem, o que precisa ter. Enfim, né? Então, uma dica que eu vou dar a você é pega um caderno, pega um papel e faz as seguintes perguntas. Quais são as atividades diárias que eu faço hoje? E quando você escrever essas atividades diárias, você vai refletir. Você vai refletir. É isso que eu quero ficar fazendo? Ou não é isso que eu quero ficar fazendo? Né? Refletir sobre isso. Então, o que é que eu quero estar fazendo baseado nos meus talentos? Quais são os meus talentos? Escreve também isso no papel. E aí você vai olhar, minhas atividades diárias estão de acordo aos meus talentos? Eu estou podendo aplicar meus talentos nas atividades diárias ou não? Né? E aí você pode também entender, quais são as habilidades técnicas que eu tenho hoje, quais são as habilidades comportamentais que eu tenho hoje e quais são as necessárias, né? Realmente se pergunta isso, né? Quais são as atividades diárias, quais são os meus talentos, eu tenho usado os meus talentos no meu dia a dia, quais são as habilidades técnicas e comportamentais que eu tenho, quais são as que eu preciso ter para os meus objetivos. Faz esse overview, porque aí vai ser um termômetro para você entender onde você está. E a partir daí, decidir, por exemplo, em vir para a nossa mentoria comunidade Success Explorer ou qualquer outra decisão que você tomar, mas que vai ser necessária, né? Então, o primeiro passo é realmente medir, entender, refletir sobre isso, tá? E aí, o segundo passo que ele fala, né, é estabeleça metas claras de carreira. Então, se eu medir e entendi isso, eu vou definir uma meta. Inclusive, até, mais uma vez, trazendo um pouquinho da minha área de atuação, né? Na melhoria contínua ali, no PDCA, no próprio DMAI, que você vai lá e define uma meta. Né? Que, inclusive, recomenda-se que seja uma meta realista, enfim. Só que, muitas vezes, quando você começa a medir, que é a etapa seguinte, você vê que, a meta que você colocou não fazia tanto sentido. Então, você pode ajustar. Né? E colocar uma meta de fato que vá ser realista, que inclusive possa vir até a surpreender os resultados. Então, eu entendi o cenário que eu tô, né? Nesse exercício que a gente fez anteriormente. Então agora eu preciso definir minhas metas. Eu já falei aqui sobre essas metas. Eu tenho aplicado mais as metas de processo do que de resultado. Episódio 1 aqui do podcast eu explico sobre isso. Mas o que você de fato precisa fazer, seja por metas de processo ou metas de resultado, é construir metas que, quando você olha o seu estado atual, que é o ponto A, você cria metas que vão ser o ponto B, né? Então, por exemplo, se você for fazer exercício aí agora, as atividades diárias você não gosta do que você faz, você vê que você não está aplicando os seus talentos e tudo mais, qual é esse estado B que você pode e quer estar? Então, aí pode ser que você entenda que uma meta para 2024 é transitar para a área X, uma área que você vai colocar seus talentos em ação. Então, conseguir um emprego na área X até dia 31 de dezembro de 2024. E aí, para esse, né, principalmente para quem for assim, não importa a meta de processo, o resultado, enfim. Você pode usar metodologias como a SMART, onde você é específico, onde você traz uma meta mensurável, que é atingível, que é realista e que você tem um tempo, né? Então, é importante trazer números, é importante ser algo mensurável. Então,
conquistar uma vaga, se tiver até uma empresa na empresa X, né? Conquistar, se você olhou o seu cenário atual, não, é uma promoção, conquistar uma promoção na empresa tal até 30 de junho de 2024. Ser bem específico. Então, passo 1, avalie sua situação atual. Passo 2, estabeleça metas claras de carreira. E aí escreva, tá? Escreva. As pessoas não têm mania muito de escrever, e há estudos que comprovam quanto você escrever suas metas faz diferença, né? Do que só deixar na nossa cabeça. Então escreva, deixe isso fácil, visualizado. Crie, inclusive, rotinas de revisão dessas metas, tá? O terceiro passo que ele traz aqui é o seguinte: aprimore seu currículo. E é engraçado que vai ter gente que vai me ouvir e vai dizer assim, mas Ana, eu já estou empregado, eu já estou no trabalho. Inclusive, minha meta é crescer na empresa que eu estou. E, gente, se você pensou isso quando eu falei de currículo, eu preciso te dar um alerta grande, um alerta muito importante. Não importa, você pode estar no emprego dos sonhos, sabe? Amando o que você faz. Sua situação atual pode ser, inclusive, incrível. Seu currículo tem que estar atualizado. Não à toa todos os planos do Explorer hoje tem essa opção, né? A gente tem uma parceria com a recrutadora e ela faz revisão de currículo. Porque não importa o seu momento de carreira, seu currículo tem que estar atualizado. Tem que estar, velho. Por quê, Ana? Porque primeiro que o currículo eu analiso muito mais do que para o outro, é para você. Então, quando você está com o seu currículo atualizado, você também até consegue mensurar bem, né, o quanto você tem investido nas suas habilidades, em sua carreira. Porque quando você olha para o seu currículo, você vê ali aquela cara estagnado, sabe? Sem investir em si, sem investir em curso, em mentoria e tal. E faz sentido também sua carreira tá estagnada. Inclusive, para mim, é um caderno, é um registro de que você está investindo ou não na sua carreira. Então, aprimorar seu currículo. Quando você vai lá, organiza o seu currículo, é importante estar com ele atualizado para ser no mercado de trabalho ou não. Mas quando você olha o seu currículo, você também vai entender o seguinte: poxa, meu currículo está condizente com o estado atual, mas ele não está condizente com o estado B. Então você vai começar a entender, eu preciso de fato entrar na Explorer, fazer a trilha de talento e fazer o curso de Lean, onde eu vou ganhar certificado. Até o próprio Explorer também, quando você finaliza, você ganha o certificado. Você começa a ver o que é que precisa ter no teu currículo, inclusive, para que você consiga conquistar essa meta que você trouxe. Aí, né? Então, você precisa ter um currículo impactante, você precisa revisar, você precisa tornar moderno, aumentar suas chances de realmente se destacar no mercado de trabalho, que é extremamente competitivo, né? Então, aí por isso que eu falo, os Salsa Explorers não tem concorrência, porque a galera tá lá se capacitando, tendo acesso a isso diariamente, semanalmente, mensalmente, mentoria comigo. Enfim, a coisa tá ali acontecendo a todo momento e você tá se capacitando, né? Então, guarde com você que o que te levou para esse nível não necessariamente vai te levar para o próximo nível. Então, de fato, você precisa aprimorar seu currículo. Então, passo 1. Faça uma avaliação do seu cenário, da sua situação atual, né? Então, a gente refletiu sobre algumas perguntas. Estabeleça as metas claras de carreira. Então, a gente falou sobre o estado, né? A gente, então, entende o estado A. Depois, a gente entende o estado B que a gente quer estar. E aprimore seu currículo. Olhe para o seu currículo, independente do seu momento atual. Se seu currículo está estagnado, isso pode indicar por que a sua carreira também está estagnada, né? O passo 4 é aprimorar suas habilidades. Então, veja que quando eu olho para o meu estado atual, quando eu defino as metas que eu quero e até olho o meu currículo, o jeito que tá, eu começo a olhar e ver também, poxa, tem habilidades aqui que eu preciso desenvolver. E, gente, guardem uma coisa com você que tá me ouvindo, tá? O seu impacto é igual a ambiente vezes as suas habilidades. Então, o impacto que você gera tem relação com um ambiente que precisa
fornecer, né, coisas que você não controla. Inclusive, eu já falei sobre ambiente também aqui no podcast. Volta um pouquinho aí para assistir, para ouvir esse podcast. E suas habilidades. E, gente, o quanto que eu vejo, meu Deus do céu, quantas pessoas... E, inclusive, eu até já fiz um stories no meu Instagram falando sobre isso. Eu recebo muito feedback assim, Ana, você é rápida, Ana, você aprende... Ana, né? Da agilidade. Claro, tem muita relação e eu consigo reconhecer isso com os meus talentos, tá? Então, meus talentos do top 5, 4 são de execução. Então, realmente, tem relação, sim. Mas uma das coisas que me torna ágil, logo que me destaca, é o fato de eu ter as habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais. Quando eu vejo que eu não tenho aquela habilidade que eu preciso ter, eu corro atrás. Então, ter habilidades, estar em um ambiente promissor, te leva a ter impacto. Então, você precisa entender quais são as habilidades. Então, quando você olha a sua situação atual e a situação que você quer estar, tem uma ponte. Que ponte é essa entre o ponto A e o ponto B? É o autoconhecimento, são suas habilidades, é seu network, é sua ação, é o seu movimento. Né? Então, você começa a ver. Tem habilidades que eu preciso ter para cruzar para esse ponto B, né? Para que é a ponte. Aí você olha para o seu currículo e você vê que tá faltando essas habilidades. Né? Então, por isso que no Explore a gente coloca um arsenal de habilidades comportamentais, habilidades técnicas, para que realmente o profissional ele possa estar ali atinado e se capacitando. Não é? Então, criatividade, resolução de problemas, liderança. Lá a gente também tem o Lean, TPM, Power BI, enfim. É uma plataforma além da troca, né, na nossa comunidade para de fato te ajudar, porque você vai ver que você precisa ter. E muitas vezes o que tá te atrasando ou o que não tá te fazendo se destacar e tal, é essas habilidades, não é nem o ambiente. Para você entender esse ambiente ou não, volta nesse podcast que eu falei aqui, mas às vezes é habilidades. Então, você tem que entender quais são as habilidades que você precisa desenvolver para chegar nesse ponto B. E esse é o ano para você construir isso. Tem que aprimorar suas habilidades. Então, sua situação atual, o seu currículo tá te dizendo que habilidades você tem. Só que você vai entender também que para chegar no próximo nível, você também precisa... Não, sempre guarde isso. O que te levou para o nível atual não necessariamente vai te levar para o nível que você quer chegar. Possivelmente não vai. Você vai precisar desenvolver novas habilidades, viver novas experiências. Né? Então, entenda isso. Aprimore suas habilidades. E por último, e não menos importante, o passo 5 é expanda sua rede de contatos. Network. Isso tem poder. É por isso que nossa mentoria não é um treinamento estático dentro de uma plataforma. É uma mentoria e principalmente uma comunidade, onde todo mundo se ajuda. Lá no Explore, qualquer dor de barriga que você tiver, profissional, pessoal, chega lá que vai ter alguém para te ajudar. Você precisa... Eu sempre falo, assim, não busque o que e o como, busque quem fez. Busca quem fez. Esses dias minha irmã estava desesperada que tinha que fazer tantas horas de complementar do mestrado e, ai meu Deus, o mestrado acabando e não vai dar tempo. E ela, já achando que ia atrasar tudo dela. Eu falei, respira. Quem são da sua rede de contatos que já fez mestrado? Ah, fulano, ciclano, beltrano. Pergunta a eles. Aí fulano, ciclano já tinha uma lista de cursos, inclusive até de Harvard, que ela podia fazer online instantaneamente. Resolvido. Network. Então, imagine que você agora olhou para sua situação atual. Definiu um ponto B que você quer estar, né? E sabe, e tem habilidades, entendeu que vai ter que desenvolver habilidades, tem que aprimorar o currículo. Você pode ter uma comunidade ou mentores onde você quer o quem para você e vai te dizer, olha, por exemplo, se o seu ponto B é trabalhar no exterior, Ana pode te ajudar. Porque eu fui o quem, então eu posso te ajudar com o que e o como. Você entendeu?
Então, ter o network potencializado te ajuda nisso. Ache quem fez. Só que network, inclusive a gente também tem um módulo lá no Explorer, não é uma coisa que você só pede. Ou do tipo assim, ouvi Ana agora falar, vou ler agora, meu LinkedIn sai perguntando a pessoas que eu nem falo há muito tempo, ou no meu WhatsApp nunca mais falei com ninguém, vou mandar mensagem perguntando, pedindo. Não, gente, é a ética do samurai. É a ética do samurai. Né? Você chega, você primeiro serve, depois você pede. Então você é interessante antes de ser interesseiro. As pessoas falham muito nisso. Elas só vão pedir. Deixa eu ali falar com a Ana. Nunca vi na vida. E vem me perguntar uma coisa. Eu possivelmente vou ajudar porque já faz parte da... Sabe? Mas às vezes também, tanto mensagem que eu recebo, eu não sei. Não sei se eu vou conseguir. Imagine uma outra pessoa. Então, você tem que ser estratégico. Engraçado que eu gostei desse título de texto foi exatamente isso. Porque ele usou o termo estratégico. 5 passos para você ser estratégico, né? Na sua carreira no novo ano. Tem que ser estratégico. E isso é um ponto que chama muita atenção porque as pessoas levam a carreira de uma forma muito banalizada, onde ela acha que é uma coisa aleatória, que Ana conquista as coisas dela de forma aleatória, que, sabe, as pessoas que você admira, foi de forma aleatória. Não, gente. Tem estratégia, tem método, tem planejamento, tem ação, tem muito movimento, tem comprometimento com o processo. Não tem procrastinação, né? De depois eu vejo, depois eu vou fazer. Não. Forma estratégica. Eu falei isso já. Tem até masterclass. Eu fiz uma mentoria, um módulo específico, né, pra galera do Explorer. E tem masterclass no nosso canal do YouTube, onde eu falo as estratégias que eu usei para conseguir uma oportunidade internacional. Então, tem resultado, tem muito movimento, tem muita dedicação, mas também tem estratégia. Aí, o que as pessoas querem? Alcançar esses resultados, alcançar esses objetivos de forma aleatória. Não vai acontecer. Não é assim que funciona. Então, por que você quer tentar fazer assim? Tem gente que vai começar o ano e vai terminar o ano reclamando que está estagnado, que não consegue uma promoção, que, fiz o curso errado e tal. Mas é porque você está começando o ano com a mesma mentalidade, com a mesma forma que você construiu a sua carreira até aqui. Achando que é aleatória, achando que é sorte, achando que deixa a vida me levar. Não é. Tem passo a passo, tem método, tem estratégia. E eu quis trazer esse texto por isso. Porque essa palavra strategize in your career, eu falei, pronto, velho. É isso. Estratégico, de forma estratégica. Que é o que as pessoas negligenciam. Então, quais são essas estratégias? Faça uma avaliação da sua situação pessoal, estabeleça metas claras de carreira, aprimore seu currículo, aprimore suas habilidades e expanda sua rede de contatos. Não é difícil, sacou? Agora precisa ter plano, precisa ter guia, precisa ter movimento, entendeu? E é por isso que eu sempre falo, quando a gente quer emagrecer mesmo, a gente busca um nutricionista, a gente busca um personal trainer, a gente busca profissionais que vão nos guiar. Quando a gente quer realmente, de fato, construir uma carreira de crescimento, a gente busca a SASA. Inclusive, se você que me ouve, tá me ouvindo e você está no Nordeste, é nossa visão de 2024. A gente vai ser referência em capacitação profissional no Nordeste. A maior taxa de desocupação no nosso país está na nossa região Nordeste. A Bahia ocupa a maior posição. Tá na hora da gente mudar isso. Inclusive, se você tá ouvindo esse podcast e tem algum nordestina que ainda não conhece a SASA, compartilha agora. A gente vai invadir o Nordeste esse ano. A gente vai transformar vidas por meio da educação de uma forma. É compromisso.
Entendeu? A gente precisa se unir, fortalecer nossa região. Tem vários Brasis dentro do Brasil. E eu poderia liderar junto com a galera da SASA, o que muita gente tá fazendo, do pro Sudeste. Porque o nível de consciência... Mas não, a gente vai conscientizar aqui e a gente vai crescer aqui. E crescer junto com nossa região. Então, se você tá nos ouvindo, se é nordestino, nordestina, compartilha com alguém. Tá? E se te ajudou, como eu disse, né? Toda segunda-feira, às 6 da manhã, a gente vai estar aqui. E eu vou estar trazendo um artigo, um livro, uma experiência pessoal. Mas exatamente isso, essas doses, pra te chamar, te puxar, te dar a real, assim, de como a coisa funciona. Tem que ser estratégico, tem que prestar atenção. Beleza? Se fez sentido, compartilha aí com alguma pessoa que precisa ouvir o nosso conteúdo, que precisa se conectar com a gente, que precisa estar aqui toda segunda-feira ouvindo. As nossas redes sociais é Sassa Edu. No Instagram, LinkedIn Sassa Educacional e também Sassa Edu no YouTube. Beleza, galera? Muito obrigada pela atenção de vocês. Uma excelente semana e até o próximo Pod Sassa. Beijo.